Brenda é 54 a 60. A Tati, boa noite, irmãos. Quem? Tati. A Tati. Aham. Boa noite, Tati. Deus te abençoe. A Tânia, boa noite. Boa noite, Tânia. A Aline do Júnior tá dando oi. Aline, Deus te abençoe, Aline. Marcos Jusilene, boa noite. Marcos Jusilene, boa noite. Gabriel e Jamile. Dona Maria José, boa noite. Boa noite, Dona Maria José. Deus abençoe a senhora e toda a sua família. Dona Kátia, boa noite, pastor. Boa noite, Kátia. Valdiceia Pérez, boa noite, irmãos. Valdiceia do Adilson. Deus te abençoe, Valdiceia. E Delberto, boa noite, irmãos, graça e paz. Boa noite, Delberto. Graça e paz. Dona Celi, boa noite, irmãos. Boa noite, Celi. Elcio Chaves, boa noite, amados irmãos, um forte abraço a todos. São Carlos, São Paulo. Boa noite, Elcio Chaves. Um abraço e que Deus o proteja e o abençoe constantemente. Sempre. Renato, boa noite, compartilhada. Boa noite, Renato. João, boa noite, seu Durval. Boa noite, João. Deus te abençoe, João. Dona Terezinha, boa noite, irmãos. Boa noite, Dona Terezinha. Leonardo, boa noite, presbítero Durval. Boa noite, Brenda. Boa noite, Leonardo. Firme e forte. Jaque, boa noite, compartilhada. Alô, Jaque. Compartilha.
Berenice entrou, vendo. Acabou de aparecer. Boa noite, pastor. Boa noite, Berenice. Deus te abençoe com a sua família. Dona Maria José, tá muito frio aí? Aqui é frio ainda. Agora então que eu entrar o inverno, chovendo, ventando perto da praia. É frio. A Miriane, boa noite. Boa noite, Miriane. Miriane do Xande. A Berenice está pedindo oração pelo amigo dela, o Ataíde. Está com câncer. Oração. Ataíde. Isso. Tá com câncer. O João falou que a Tainha tá de rolo. Muita tainha na praia, João? Seu Getúlio, boa noite, igreja. Boa noite, seu Getúlio, dona Ilma. João só fez em tainha. A Dona Maria José colocou frio, chuva e perto da praia. E uma carinha assustada. É, tem um vento aqui, dona Maria José, que é de cortar. Cleusa Oliveira, boa noite, povo de Deus. Boa noite, Cleusa. Cleusa Oliveira. Deus te abençoe. O Beto da Berenice botou boa noite, pastor. Boa noite, Beto. Deus te abençoe. O João falou que pescou 2 no bistec. A preguiça deixa ir lá pescar. Mais fácil, né, João? Pegar lá no mercado. Começar? Não, mais um minutinho. A Cleusa tá pedindo oração por ela e João Vitor, libertação de vícios. Cleusa. E é por ela e pelo João Vitor. Cleusa. João Vitor. Isso. Vício. Estaremos orando, Cleusa. E a mãe do Adilson, né? Eu acho que é o Adilson. Tá internada. O nome dela eu não sei, deixa eu perguntar aqui. Vamos orar pela mãe do Adilson. Mãe do Adilson.
Vamos dar início. Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar início à nossa reunião de oração com o estudo da Palavra de Deus. E nós vamos iniciar com uma oração. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos agradecidos por tua bênção derramada sobre a vida de todos nós e por sentirmos-nos, ó Deus, debaixo dos teus cuidados. Fortaleça-nos, ó Deus, cada vez mais, ajuda-nos, ó Deus, no estudo da tua palavra, nas orações, e que o Espírito Santo, Senhor Deus, venha nos guiar, venha nos influenciar através da tua palavra. Pedimos a tua bênção para este momento, que a tua palavra alcance corações que não conhecem ainda Jesus, e que também, ó Deus, venha nos edificar, para que possamos crescer espiritualmente, desenvolvendo assim a nossa salvação diante de ti. Perdoe, ó Deus, o nosso pecado e a nossa falha. É o que nós clamamos em Jesus, o teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, o texto que vai servir de base para a meditação desta noite está registrado em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 7, do versículo 54 ao versículo 60. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. E Saulo consentia, no capítulo 8, na sua morte. Mas vamos ficar até o 60. Meus irmãos, hoje eu quero falar de um assunto que muito poucas pessoas gostam de falar. Mas nós temos que falar porque também faz parte da mensagem do Evangelho, que significa a nossa partida desse mundo. Pessoas crendo ou não crendo em Jesus Cristo, pessoas que não creem na Bíblia, pessoas que não querem com nada, vão partir. Nós que cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso único e eterno Salvador, também vamos partir. Esse é o destino do ser humano. Tá? Partir desta vida definitivamente acontece. E vai continuar acontecendo até o fim de tudo. Até o Senhor Deus trazer sobre a terra o seu juízo final. A palavra de Deus traz orientação para estar sempre pronto para a partida. O segredo, meus irmãos, não é saber que vai partir desse mundo. O segredo é saber se estamos prontos para partir. Porque muitas pessoas estão partindo daqui sem estar pronto para partir. Porque existem princípios estabelecidos na Bíblia que tem o objetivo de nos informar, de nos deixar prontos para esse momento final, para a partida desse mundo. O segredo de tudo é exatamente esse. Quais são as pessoas que estão prontas para partir? E isso, meus irmãos, tem levado muitas pessoas a ficarem, às vezes, desorientadas. São muitas pessoas, meus irmãos, que nós vemos por aí sendo muito forte, muito valente, muito bravo, muito não sei o quê, até chegar o momento da partida. Não é verdade? E nós podemos estudar que a palavra de Deus nos traz uma grande orientação para as pessoas que estão partindo. Neste momento, estão partindo milhares de pessoas no mundo, não é? E nesse grande momento de pandemia, a impressão que tem é que sempre há uma aceleração dessa partida, dessa viagem de ir embora, de sair. Como é que está a tua mala? Está pronta? Se a sua mala está pronta, se a sua vida realmente está tudo certinho,
aí você pode partir. Mas mesmo que você não esteja nem preocupado em arrumar as coisas e cuidar da sua vida espiritual, pode ter certeza absoluta que você vai partir. Né? A partida não tem saída, a partida é algo definido, não temos para onde correr. Então a palavra de Deus vai nos orientar. Aqui nós temos um quadro da morte de Estevão, um homem de Deus, que literalmente estava pronto para a partida dele. Várias maneiras de partir, né? Uns morte instantânea, outros de doença, outros vão sofrendo, outros vão simplesmente sem doença, sem hospital, sem nada, cai morto, né? Cai morto no chão, parou o coração. Com essa história de um homem que morreu em pé. Quando os médicos chegaram para lá, assim, olha, quando ele caiu, ele já estava morto. O coração parou segundos antes dele partir, já era. E então, a pergunta que eu faço para você essa noite: você está pronto para a partida? Ou nem está considerando o fato de que Samuel, de que o rei Davi fala lá em 1 Samuel, que a morte está a um passo de cada um de nós? E por que é importante nós considerarmos esse fato no nosso viver diário? Que não seja ele algo que venha nos surpreender, né? Que não seja um assunto que nós venhamos a evitar a vida inteira, achando que em determinado momento nós não vamos ter que ter um encontro com isso, a realidade disso. Há muitos anos atrás, eu ainda era jovem, bem jovem, eu fui fazer um ofício fúnebre junto com um pastor, e enquanto nós estávamos caminhando, ele disse para mim assim: Durval, era bom todo dia que alguém morresse. Todo dia morresse um do nosso lado. Eu falei: mas por quê? Ele falou: por quê? Para fazer as pessoas refletirem se elas estão ou não prontas para esse momento. É um momento inevitável. Talvez você esteja achando até isso, Durval falando em morte, morte. Meus irmãos, o cemitério está cheio de gente que não pensou em morte. Não é? Porque o segredo não é esse. O segredo não é partir, porque isso nós vamos partir. Mas o segredo principal de tudo é se nós estamos prontos a partir para onde nós vamos depois de partir. Porque o que define a nossa chegada do outro lado é a forma como estamos vivendo hoje. O que define é se nós estamos prontos ou não. Porque aquele que não está pronto, com certeza vai partir e vai para um lugar, para um caminho que ele não quer. Mas você vai descobrir lá. Por isso que a palavra de Deus vem orientar, vem evangelizar. Por isso que nós vamos a entender o sentido do Evangelho. O sentido do Evangelho, meus irmãos, é para nós que estamos vivos, tá? Conscientes da nossa partida desse mundo, muito consciente. O Evangelho vem de encontro a um alerta, a um chamado, a um grito, tá? Porque depois que partir, acabou, não tem mais como correr, não tem mais como resolver, não tem como arrepender. E isso é uma realidade, meus irmãos. E que é muito bom mesmo nós estarmos constantemente conscientes de que vamos partir desse mundo. E o segredo não é partir, o segredo é: nós estamos prontos para essa partida? Olha para esse quadro aqui, olha para a vida deste homem aqui, e você vai descobrir a importância de estar pronto. Porque ele sabia para onde estava indo. E por que ele sabia? Porque ele se aprontou, porque ele realmente se preparou antes de sair daqui. Tem muita gente que não está levando em consideração a igreja, gente que não leva mais em consideração a sua vida espiritual, não estão nem querendo ouvir o Evangelho, como nós vamos descobrir nesse texto, que chegou o momento que eles taparam o ouvido, né? Sabe por quê? Porque achavam que são eternos, que não vão morrer nunca. Assim pensou o homem rico lá da palavra de Lucas 16, achou que podia comer, beber, deitar, fazer, acontecer, que não ia morrer, morreu. Né? Assim tem a outra palavra de Lucas 12, a mesma coisa: come, bebe, ama, porque viverás muitos anos. Não tem muitos anos, vai partir já. Hoje à noite ainda pedirão a tua alma. E a minha pergunta é: ele estava pronto? Compara a vida dele com a de Estevão, vocês acham que eles estavam prontos? Acha que ele eu lá do Abraão e Lázaro, que estava lá no inferno, ele se preparou para partir? Porque quando ele chega do outro lado, ele descobre que existe inferno. Aí a pergunta que surgiu no coração dele foi muito simples. Simplesinho. E eu não me preparei. Por isso ele grita lá para Abraão mandar Lázaro aqui na terra, ou mandar alguém aqui, para avisar os irmãos dele se prepararem para a vida após morte. Meu irmão, o maior segredo de todos: você está pronto? Porque a palavra de Deus vem nos orientar essa noite.
nessa direção. Pronto para partir. Bom, quais são as pessoas que estão prontas para partir? Primeiro, nós vamos refletir sobre um tema central desse ponto de vista, que é, o primeiro ponto é, a pessoa que está pronta para partir é aquele que se identifica com Cristo. Prestou atenção? Ó, para você saber se você está pronto para partir, é realmente saber se nós estamos nos identificando com Cristo. O que isso tem a ver? O que isso tem a ver com o texto? Né? Porque aqui nesse texto nós vamos descobrir, tá, que Estevão se identificou profundamente com Jesus. Se identificou através do quê? Através da partida dele, do sofrimento dele. Sim, porque Jesus deixou muito claro lá em João 15, 18, tá? Se o mundo vos odeia, tá? Sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Então, se você creu e aceitou Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador, aprenda de uma vez, o mundo vai nos odiar. Prestem bem atenção qual foi o comportamento deles, quando ele pregava sobre Jesus, quando ele falava do Evangelho para aquelas pessoas, ouvindo eles isso, enfureciam-se eles no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Eles tiveram ódio de Estevão. Sabem por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade e eles amavam, meus irmãos, as trevas, como Jesus deixou claro. Aquele que ama a luz e a verdade é odiado, meus irmãos, pelo mundo. Aquele que odeia o mundo não gosta de crente. Tá? O mundo não gosta da verdade. As pessoas estão fazendo coisas erradas, roubando, desviando, cometendo pecados atrás. A atenção, tá? E eu falo com propriedade, porque já chamei muita atenção de gente que chega na hora, além de explicar, não justifica, mas explica, né? E se posiciona por raiva contra a igreja. Essa é uma igreja muito exigente, esse evangelho é muito cheio de coisa, e vira as costas, e vão embora mesmo. E vocês sabem por que vão embora? Porque eles amaram mais as trevas. E é nisso aí que nós vamos nos identificar com Jesus Cristo. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, odiou a mim, me odiou a mim. É disso que Jesus está advertindo. Porque quando chega no versículo 19 do mesmo capítulo de João, 15, 19, ele vai dizer assim, se vós fosseis do mundo, presta atenção, o mundo amaria o que era seu. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Estevão não era do mundo, Estevão vivia um padrão de vida do reino dos céus. Ele amava a luz, ele era a luz, ele refletia a luz de Cristo no mundo. E Jesus deixou muito claro aqui, se vocês fossem do mundo, o mundo não ia fazer isso com vocês, mas vai fazer. Vai fazer porque quando começar a grande perseguição, e até hoje, se você for crente, fiel mesmo, conforme ordena a palavra de Deus, não fique pensando que você vai ser bem recebido, querido, não vai. Porque o crente consegue observar, um cristão, ele consegue notar as coisas erradas, tá? Dentro de escritórios emitindo nota falsa, dentro de tudo quanto é tipo de coisas que se faz em negócios, né? Enganando o próximo, fazendo coisas erradas com lucros ilícitos, não é verdade? E aí surge um probleminha. Se você for contra isso, você acha que as pessoas vão bater palma para nós? Acha que as pessoas vão nos abraçar? Acha que as pessoas vão gostar de uma pessoa que não participa do mesmo jogo do que eles? Não vai! Nós estamos vendo isso acontecer nesse país. Estamos vendo isso acontecer no mundo. Qualquer um que se levantar contra o pecado, contra o erro, ele será odiado. Vão rilhar os dentes, se puder, matar. E aqui pegaram e resolveram a coisa de um modo diferente. Tá? Aquele que o mundo não tem poder sobre ele, tá? Aquele que não se identifica com o mundo. E essa é a pessoa que está preparada para partir a qualquer momento. Faça uma autorreflexão sobre sua vida e verifique se realmente, tá, dentro do padrão que está existindo hoje, se a nossa vida se identifica com o padrão que está aí. Se a nossa vida se identifica com o mundo, se somos atraídos pelo mundo. Ou se o mundo nos odeia, ou se as pessoas não querem andar conosco porque somos crentes fiéis ao Senhor,
Ou se você já perdeu amigos e gostavam lá das bebedeiras e das bagunças, não é verdade? A pergunta que surge é, você realmente está pronto para partir? Porque estar pronto para partir é aquilo que Jesus dizia, o mundo amaria o que era seu. Presta bem atenção. E ele vai dizer mais embaixo, como todavia não sois do mundo, pelo contrário, eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Está dizendo o quê? O mundo, aquilo que é do mundo, faz parte do mundo, se identifica com o mundo, é igual ao mundo. Só que nós, como crentes salvos, nosso Senhor Jesus Cristo, assim como o nosso irmão Estevão, tá? Também morreu porque ele não pertencia mais a esse mundo. Ele estava aqui, mas não pertencia a esse mundo, ele não vivia mais nesse mundo. Ele mudou, agora ele vive dentro dos princípios estabelecidos no reino de Deus. Ele é salvo no Senhor Jesus Cristo, ele foi tirado. Por isso o mundo vos odeia, porque eu vos escolhi. Quer estar pronto para a partida, meu irmão? Quer saber se você pode morrer hoje ainda, atropelado, morrer de infarto, morrer de qualquer coisa, que vai ter um encontro real com Jesus Cristo? Quer saber? É só saber se você não está se identificando. Se nós não estamos nos identificando com esse mundo. Nos identificando com o pecado, nos identificando com o adultério, nos identificando com coisas ilícitas, com namoros impuros, com famílias destroçadas, com uso de drogas e tudo mais, para não poder fazer o quê? Então eu digo para você uma coisa muito simples. Está pronto para a partida? Quem são as pessoas que estão prontas para a partida? Primeiramente é aquele que se identifica com Cristo. Sabe por quê? Que são aquelas pessoas que se identificam com Cristo, que estão prontos para a partida? Porque o mundo não gosta deles. Porque o mundo odeia os crentes. Porque o mundo vai perseguir a igreja. Porque a semente de Cristo é exatamente essa, é luz para o mundo. Viu? E é disso que nós temos, meus irmãos, que carregar conosco. Se o mundo está batendo palma para você, se você está batendo, sendo ovacionado pelo mundo como alguém do mundo, cuidado! Cuidado, você não é do reino de Deus, você é do mundo mesmo. Não ameis o mundo, porque quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não é possível amar o mundo e amar a Deus. Ou você vai amar o mundo ou vai amar a Deus. Por isso que nós nos identificamos com Jesus. Aquele que se identifica com Jesus tem um padrão de vida retíssima. Tem um compromisso sério com a fé. Tem um compromisso sério com o testemunho. Tem um compromisso sério com a verdade. Tem um compromisso sério com a luz em ajudar, em iluminar, em mostrar, em ensinar através da própria vida. A palavra de Deus é muito clara, por isso eu disse para os irmãos que a palavra de Deus nos traz informações e ensinamentos para estarmos preparados para a partida, prontos para partir deste mundo, prontos para ir ter o encontro. Se não estiver pronto, meu irmão, vai partir do mesmo jeito. Isso não é mais uma regra de escolha. Isso, meus irmãos, é algo definido, não tem como escapar. O que define a partida é estar ou não pronto. Quem não está, certamente vai para o inferno. Quem está, certamente vai ter um encontro com Jesus. Vai para o paraíso, vai para o céu. Isso mesmo. É isso que a palavra de Deus vem nos orientando e vem nos falando cada dia mais. Mas olhar para a vida de Estevão, meus irmãos, quando eles brilharam dentro com o ódio dele, tá? E que realmente isso o identifica com Jesus Cristo, porque eles odiaram Jesus Cristo, assim odeiam também o crente. Você salvo, é a mesma coisa. Quando o mundo olhou para a igreja e chamou de cristãos, como eu preguei esses dias, é porque nós identificamos-nos com Jesus Cristo. Se a minha vida não tem essa identidade, eu sinto muito dizer que não tem nada ali de Cristo, não tem salvação ali. Mas tem um segundo ponto muito importante, que também nós podemos ver aqui na vida desse homem, Estevão. Aquele que, sabe quem está pronto para partir daqui? Sabe? Pode morrer qualquer hora, pode morrer de doença, pode morrer de acidente de carro, pode morrer de qualquer forma. Deus não precisa de pandemia, de carro, Deus não precisa de nada disso. Deus não precisa de nada. Deus pode tirar um servo dele daqui sem precisar de nada disso, ele é Deus. Mas aí tem mais uma coisa que você precisa de ter para saber se você está pronto ou não. É aquele que está cheio do Espírito Santo. Se nós pensamos que estamos prontos para partir daqui sem o Espírito Santo,
Eu sinto muito em dizer. Não está pronto. Está faltando alguma coisa na sua bagagem. Está faltando muita coisa na sua bagagem. Essa é a realidade. Lá em Efésios 5,18, o apóstolo Paulo refere-se a esse ponto dessa forma. E não vos embriagueis com vinho na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Só existe uma forma, porque a identidade, aquele que se identifica com Cristo, são pessoas cheias do Espírito Santo. Eu pergunto para você, você tem o Espírito Santo no seu coração? Tem o Espírito Santo na sua vida? Porque quando Paulo disse aqui, nesse versículo de 5,18 de Efésios, e não vos embriagueis com vinho na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, o apóstolo Paulo está deixando bem claro, meus irmãos, que a nossa vida tem que estar sob o controle do Espírito Santo. E não sob o controle de drogas. E não sob o controle do vinho. E não sob o controle da bebida alcoólica. E não sob o controle de emoções estranhas à palavra de Deus. Não. Ele está dizendo aqui que quem tem o Espírito Santo, sim, tá? Tem que se encher do Espírito Santo. Há um crescimento espiritual a ponto de nós sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Viu? A ponto de nós sermos conduzidos, porque lá em Gálatas 5,16 diz: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Isso significa o quê? Que o Espírito Santo está no comando. Nós sabemos muito bem que Jesus Cristo foi o único homem que nasceu na plenitude do Espírito. Para nós não, para nós a necessidade de crescimento, a necessidade de envolvimento, a necessidade de um exercício diário para crescermos. E isso se chama santificação. Por isso Paulo está dizendo, enchei-vos do Espírito, cada vez mais esvaziando-se do ego, esvaziando-se de nós mesmos e dependendo do Espírito, entregando a nossa vida para o Espírito dirigir, e nós vamos saindo do comando, porque aí Deus vai fazer o que Ele quer conosco. Essa é a realidade. Foi o que aconteceu com Estevão. Era um homem cheio do Espírito Santo. Deus conduziu a vida dele até esse ponto de ser apedrejado. Morreu apedrejado. Sabe por quê? Porque a vida dele estava na mão do Espírito Santo, na mão do Deus Todo-Poderoso, que conduziu a vida dele para esse fim. Tá? Portanto, a pessoa para estar habilitada a partir daqui, está pronta para partir daqui, são pessoas que estão cheias do Espírito Santo, tá? Estavam sob o controle do Espírito Santo. Jesus Cristo nasceu na plenitude do Espírito, o Espírito conduzia Jesus Cristo para lá e para cá. Se você abre lá em Mateus capítulo 4, quando vai falar de Jesus no deserto, a primeira coisa que você vai encontrar lá e o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Porque ele podia conduzir. Paulo tinha a vida conduzida pelo Espírito. Os grandes homens de Deus que buscam santidade têm a sua vida conduzida pelo Espírito. Mas isso, meus irmãos, não é do dia para a noite. Não é algo que já sabe, não. Por isso vem a santificação, um processo. É um processo de dia a dia. De realmente me separar do mundo. Santificar é se separar. A santificação é ir se separando, ir largando, ir deixando, e vai deixando, vai orando, vai buscando, vai largando, e cada vez o Espírito Santo vai crescendo mais, vai tomando conta, vai tomando espaço, até o ponto dele começar a conduzir a sua vida. Você sente a sua vida sendo conduzida pelo Espírito Santo? Você sente quando você está indo fazer alguma coisa que está sendo conduzida pelo Espírito Santo? Já teve em casa um dia parado assim e resolveu assim, vou fazer uma visita. Levanta dali, vai lá e faz a visita e é abençoado andando no Espírito Santo. O Espírito Santo está controlando, né? E naquele momento da partida, meus irmãos, de uma pessoa que realmente está sendo conduzida pelo Espírito Santo, de uma pessoa que tem a sua vida nas mãos do Espírito Santo, cresce. Às vezes eu fico preocupado, sabe? Que eu vejo pessoas falando do Espírito Santo e desceu o fogo do céu e fez não sei o quê, né? Meu irmão, o Espírito Santo é pé no chão, ele vai nos ensinar dia a dia, através de lutas, através de dificuldade. Nem sempre vamos ter vitória. De vez em quando nós vamos ter um tropeço, de vez em quando nós vamos cair, vamos se arrepender, vamos buscar, ele vai nos levantar de novo. O Senhor Deus vai nos resgatando, vai nos levantando, hein? E o Espírito Santo vai nos fortificando, vai nos moldando conforme a vontade soberana
do Pai através da sua palavra. Ele nos molda pela palavra. Tá? As bênçãos da palavra de Deus são aplicadas na nossa vida através do Espírito Santo. Ele não só a inspirou, como ele nos ilumina a entender aquilo que ele inspirou. É o próprio Deus em ação. E então eu pergunto para o irmão, está lendo a palavra, está buscando na palavra, como é que vai querer crescer no Espírito Santo se não lê Bíblia? Como é que vai ter comunhão com Deus se não faz oração? Hein? Como é que quer ter comunhão com os irmãos se não vai na igreja? Da onde está tirando isso? Isso não funciona dessa forma. A vida espiritual é coisa muito séria, porque a partida está marcada o dia e a hora, vai ter que estar lá na estação esperando, hein? Lá na rodoviária, lá com a linha pronta. Não tem como escapar. Viu? O segredo é como chegamos até ali. Porque depois que chegar naquela linha divisória, aí, meu irmão, eu sou obrigado a dizer a você, você estava pronto para essa chegada? Você está pronto para essa partida? Porque você está pronto para essa partida, você precisa de duas coisas. Se identificar com Jesus. E a segunda coisa é estar cheio do Espírito Santo. É o que diz o versículo 55, 56. Olha ali, ó. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. A coisa interessante é que quem está cheio do Espírito Santo é aquele que no momento da partida, no momento da partida, é recebido com os céus abertos. Interessante, né? Ele tinha uma identidade tão grande com Deus, Deus o amava tanto, o Espírito Santo o amou tanto, ele se identificou tanto com Jesus, que Jesus podia dizer para ele assim, eu sei de onde vem, sei quem tu és, e chegai-vos a mim, benditos do meu Pai. Esse homem ouviu isso, chegai-vos a mim, benditos do meu Pai. É interessante que ele tinha tanto que o Espírito Santo possibilitou a ele, presta atenção, o Espírito Santo, tá? Possibilitou a ele olhar para o céu e ver o céu aberto. Que coisa gloriosa é isso! No momento da partida, no momento difícil, no momento que podia trazer ao coração dele uma imensidão de dúvidas, fazer crescer no seu coração o ódio. Mas ali na frente tem um homem de Deus que pode partir a qualquer hora, independente de qualquer forma que lhe seja aplicada da morte. Porque ele vai partir daqui, sendo recebido nos céus pelo Senhor Deus e o Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando ele olha para o céu, ele vê os céus abertos. Era necessário abrir os céus para Estevão ver. Estevão vê o quê? O trono de Deus e vê Jesus Cristo em pé, esperando ele chegar. Que bênção! Essa pessoa está pronta para partir. Essa pessoa sim estará pronta para partir, sabe por quê? Porque Deus está com os céus abertos esperando os seus. Esperando aqueles que estão partindo daqui. Jesus Cristo está esperando todos aqueles que ele salvou para poder realmente encontrá-los lá. Aquele que partiu daqui é recebido com os céus abertos. É recepcionado pelo próprio Senhor Deus, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Não é qualquer um que vai recepcioná-lo lá, não. É o próprio Deus quem vai fazer isso. Eu me pergunto, está pronto para partir, meu irmão? Se você não estiver pronto para partir, você não vai conseguir ter essa glória. Não vai conseguir ter essa bênção no coração. Não vai se sentir seguro. Você já imaginou na hora da partida você ver o céu aberto? Existe maior segurança do que isso? Existe mais pensamento tranquilo do que isso? Existe mais tranquilidade numa alma humana do que estar realmente sentindo-se que está indo para a presença de Deus, para a presença de Cristo, que está o recebendo de braços abertos? Não existe nada que traz mais segurança, mais tranquilidade à alma humana do que um encontro com Cristo aos céus abertos. Estás preparado para partir? Estás pronto? Queres chegar aos céus? Então tem que estar cheio do Espírito Santo. Observe bem isso. Cheio do Espírito Santo é isso. É ter um comando total. O Espírito Santo abre os céus, que é o próprio Deus. O Espírito Santo revela Jesus Cristo recebendo ele. O Espírito Santo conduz ele à morte. Ele acompanha Estevão até a morte. Ele acompanha até no momento da partida. E quando parte, sabe, olha para o céu e entrega o Espírito dele. Ele sabe para quem vai entregar o Espírito. Ele entregou o Espírito dele na mão do Pai.
Ele morreu nas mãos de Deus. Não morreu na mão de apedrejadores. Ele morreu nas mãos do Senhor Deus, ele morreu nas mãos de Cristo. Porque teve um padrão de vida. Teve um padrão elevado de vida diante do Senhor. Ao ponto do Senhor abrir as mãos assim e recebê-lo. Eu entrego nas tuas mãos o meu espírito, receba o meu espírito. E daí então ele tem essa visão gloriosa. O Senhor Jesus Cristo recebe ele. Estevão teria medo da morte? Não teve. Por quê? Porque estava cheio do Espírito Santo que conforta, que liberta, tira a ansiedade, orienta, eleva um padrão de vida, faz andar no seu caminho, faz a palavra de Deus acontecer. Isso mesmo. Esses são os que são guiados, e são aqueles que são governados pelo Espírito Santo, dirigidos pelo Espírito Santo, direcionados pelo Espírito Santo. Estás pronto para partir? Bom, o primeiro ponto é que você tem que se identificar com Cristo. As pessoas ficaram com raiva. E agora você tem que estar cheio do Espírito Santo. Está cheio do Espírito Santo, querido? Preste bem atenção. Não fantasia esse negócio de estar cheio do Espírito Santo, tá? Achando que tem que acontecer algum fenômeno sobrenatural. Não existe isso não. Sabe como que a gente mede que um homem está cheio do Espírito Santo? E quando o Espírito Santo está na vida dele é quando ele tem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Porque esse é o fruto do Espírito que identifica quem está com o Espírito. Isso mesmo. Não tem nada de fenomenal, não tem nada de grande, não tem nada de fenômeno. Não tem. O que tem é que quando Jesus Cristo olha para a vida de uma pessoa, e quando o Espírito Santo identifica-se numa vida, as pessoas vão ver que ele tem o Espírito Santo através das virtudes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que serão aplicadas em nossas vidas. Aí você está pronto para partir. Exatamente isso. Está pronto para partir ou está levando a brincadeira? Acha que pode levar na brincadeira? Eu quero ver lá na hora da morte. Isso. Quero ver lá naquele momento. Aquele momento vai cruzar e vai. Não tem como ninguém te segurar dentro de cá. Não tem dinheiro, não tem força, não tem poder, não tem ninguém que pode tirar dentro de cá. Porque o único que tem poder para isso chama-se Jesus Cristo. Mas tem um outro ponto ainda, para nós encerrar, que tem outro ponto. Aquele que se identifica com Cristo, aquele que tem o Espírito Santo. Mas tem uma característica aqui ainda, hein? Aquele que é fiel até a morte. Complica, hein? Tem pessoas que quando Valeriano vencer lá no texto lá, que ser fiel até a morte, estão pensando que é ficar velho na igreja, né? Vai morrer velhinho na igreja, fiel até morrer. Não. Fiel até a morte é quando a fé realmente enfrenta a morte. Ele é fiel até o fim. Isso é ser fiel até a morte. Aqui está o exemplo de quem foi fiel até a morte, né? Então, fiel até a morte. Ele é fiel até a morte, sabe por quê, meus irmãos? Ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado por aqueles que não querem ouvir a mensagem do Evangelho. Meu irmão, nós que somos crentes, tem uma geração vindo aí que vai pegar a grande perseguição da igreja. E lembre-se, só quem tiver identidade com Cristo Jesus e aquele que realmente, meus irmãos, tiver uma fé a nível de morrer por Cristo, morrer em Cristo Jesus, sem negar a fé, ser fiel até a morte, tá? São essas pessoas, meus irmãos, que vão viver pregando e sendo rejeitado, viu? Sendo perseguido, né? E sendo destruídos, sendo mortos, passados ao fio da espada. Os apóstolos, muitos deles morreram ao fio da espada, odiaram, jogaram balhão, jogaram e crucificaram e fizeram o que quiseram com os salvos. Só tem um detalhe. Quando você abrir o livro do Apocalipse, você vai ver o que vai acontecer com aqueles que fizeram o que quiseram com os salvos. O Senhor Deus Todo-Poderoso suscitará a sua ira contra um mundo perverso, contra um mundo cruel que estamos vivendo aí. Ser fiel até a morte, ser rejeitado ao ponto de sofrer a perda da vida. Aqueles que amam o mundo e tentam, sempre haverá aqueles, meus irmãos, que amam o mundo, eles vão estar
sempre tentando apagar essa luz. Quando Jesus Cristo surgiu aqui na terra como luz do mundo, imediatamente arrumaram um complô para apagar essa luz. Fizeram de tudo para destruí-lo, mas não conseguiram. Quando chegou no momento certo dele partir daqui, chegou o momento certo deles pensarem e avaliarem: agora nós vamos tirar aquele que nos incomoda, aquele que fica falando essas verdades, nós não queremos ouvir. Sentimos ódio por ele, a vontade de pegar e matar. Pegaram Jesus Cristo e mataram. Preferiram um assassino do que a Cristo, que salvou, que curou, que deu comida, que fez milagres, ressuscitou pessoas. E eles escolheram isso, porque são pessoas que vivem no mundo tentando apagar a luz. E a igreja tem pago um alto preço por isso. Tá? O mundo tem apagado luzes importantes, meus irmãos, durante a história da sua igreja. Pessoas que vieram para esse mundo para pregar o evangelho, iluminando o caminho das pessoas, ensinando as pessoas, revelando às pessoas os seus pecados e perigos de partirem daqui sem Jesus. Mas nunca esqueça uma coisa: a luz continuará acesa. Continuará acesa. Isso mesmo. Ah, porque quando apaga uma lâmpada, Deus tem outra para acender, hein? Sabe aonde foi jogada as vestimentas de Estevão? Aos pés de Saulo. Mataram Estevão, pensaram assim: agora nós, acabou. Quero ver levantar outro. O Senhor Deus vai lá nas fileiras dos inimigos, vai lá na fileira dos inimigos da sua cruz, dos inimigos de Jesus, pega uma lâmpada lá e acende. Foi pior para eles, porque Paulo veio com a mesma ferocidade que ele tinha para perseguir crente, ele tinha para pregar o evangelho. Pela mesma força que ele teve para perseguir, ele tinha para propagar. Evangelizou a Ásia. É um homem, meus irmãos, que deve admirar, porque quando tentaram apagar uma lâmpada, Deus levanta Saulo, que vem acendendo lâmpadas aí, e está até hoje aí a palavra de Deus sendo pregada no evangelho. Ninguém consegue apagar a luz da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pode estar certo disso, tá? Deus levantou imediatamente, porque o texto vai nos dizer, meus irmãos, que jogaram as roupas aos pés de Saulo e, lançando-os fora da cidade, apedrejaram as testemunhas e deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Complicou. Agora sai Estevão e entra Saulo. Deus nunca vai ficar sem alguém para propagar a verdade. Deus nunca vai ficar, e cada vez levanta mais forte, mais poderoso, com mais influência. Preste bem atenção nisso. Isso o mundo já experimentou grandes pregadores, o mundo já experimentou grandes homens de Deus. Logo após o Pentecostes, logo após que a igreja se espalha por todo mundo, Deus levanta um Paulo lá das fileiras do inimigo, levanta ele, acende aquela lâmpada, e agora saberás o que é sofrer pelo meu nome. E lá vai o Saulo, quando saiu para pregar, foi embora, pregou muito a coisa mesmo, né? Até envelhecer. Isso, era jovem aqui quando jogaram o roubo no pé dele. Era jovem, foi lá pegar uma autorização para matar crente. Aí o Senhor Jesus Cristo levantou e falou assim: eu vou te mostrar quem que vai matar quem. Eu é que vou matar o velho Paulo. Eu é que vou matar essa velha natureza tua. Eu vou te dar uma nova natureza. Se apagaram a lâmpada de Estevão, eu estou acendendo agora aqui a lâmpada de Paulo. E aí, meus irmãos, Jesus Cristo refletiu na vida de Paulo de uma maneira gloriosa. De uma maneira grandiosa. Como os irmãos sabem muito bem, as cartas de Paulo e tudo mais sobre a vida desse homem. Não é verdade? Instrumentos na mão de Deus. Está pronto para partir? É luz que quando for partir daqui, é luz que vai apagar? Ou nem foi luz? Cuidado. Está pronto para partir é aquele que pode entregar seu espírito ao Senhor Jesus. E o maior de todas as coisas que você vê na vida de Estevão: está pronto para partir é uma pessoa que realmente vai ser fiel até a morte.
E o que me impressiona na vida dele? Não guarda no coração nenhum sentimento de ódio, de amargura. Ele, pelo contrário, ele se ajoelha e ora em voz alta: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. A mesma oração de Jesus Cristo. Porque o servo de Deus, aquele que é fiel a morrer por esse evangelho, aquele que é fiel ao ponto de morrer por causa de Jesus, aquele que é fiel, ele sempre vai trazer a palavra de Jesus Cristo na ponta dos lábios para falar ao mundo inteiro que ele realmente está pronto para partir deste mundo terrível, deste mundo horrível, deste mundo, meus irmãos, que não está indo nada bem. Estamos prontos para a partida? Hein? Será que o padrão de vida que estamos levando realmente está nos habilitando, está nos deixando prontos para chegarmos diante do trono da graça, diante do trono de Deus? Será que quando nós paramos para pensar sobre a morte, nós ficamos tranquilos? Não com arrogância nem presunção, mas com humildade? Certa vez li no livro, o seu Adams estava morrendo, alguém chegou para ele e falou: Senhor Adams, vai buscar a coroa? Ele virou e falou assim: não, meu filho, eu vou buscar misericórdia. É o que nós vamos fazer quando partimos daqui. Estamos indo em busca da misericórdia, estamos indo ao encontro de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. A glória e a honra para Ele, meus irmãos. Porque aquele que vai estar preparado é exatamente aquele que se identifica com Jesus. É aquele que as pessoas não batem palma porque não participa das desventuras deste mundo. É aquele que as pessoas não conseguem se identificar com ele porque ele é diferente. Sim, meu irmão, ele é diferente e abandonou o mundo, acabou para ele. Ele não ama mais o mundo. Essa é a pessoa que está pronta para partir. O segundo ponto que vai deixar a pessoa preparada para partir deste mundo é a pessoa que estiver cheia do Espírito Santo, governada pelo Espírito Santo, dirigida pelo Espírito Santo para lá e para cá, e que leva um padrão de vida, meus irmãos, que o Espírito Santo é quem toma as decisões dele na hora que ele vai sabendo que se o que ele vou fazer for pecado, o Espírito Santo toca no seu coração: não faça porque isso está errado. Aquele que vai fazer negócio no mundão, que o Espírito Santo toca no coração: não tente enganar ninguém porque isso está errado, está lá na palavra. É o Espírito Santo que me faz lembrar dos textos, é o Espírito Santo que me faz lembrar das palavras de Jesus. Jesus disse isso, porque essa seria a missão dele, e ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos ensinei, lá em João 14, está a doutrina do Espírito Santo. Sim, meu irmão, vamos aprender uma lição simples. Prontos para partir daqui, são pessoas que vivem com a sua identidade em Cristo Jesus, não falhando, não abraçando o mundo, testemunhando contra esse mundo. E são pessoas, meus irmãos, que vão estar cheias do Espírito Santo no seu dia a dia, no seu viver diário. E por fim, meus irmãos, são pessoas dispostas a morrer pelo Evangelho de Cristo. São pessoas dispostas, meus irmãos, a morrer por Jesus Cristo, que jamais vão poder, não vão nem sequer conseguir negar Jesus, porque o Espírito Santo está no coração dele. E é impressionante porque Jesus chegou a dizer que naqueles dias, meus irmãos, não vos preocupeis com o que é a vez de falar, porque o Espírito que está em vós falará por vosso intermédio. Olha que bênção! Eu não estou nem aí preocupado o dia que me pegaram lá para falar pergunta de vez, o Espírito Santo é comigo. E aqui nesse texto nós vamos ver que eles ficavam com ódio de Paulo, porque tudo, de Paulo não perdoa, de Estevão. Sabe por quê? Porque tudo que ele falava com a sabedoria do Espírito Santo. Não tinha assunto que o Estevão não respondia e eles não sabiam como sair fora. A única coisa que eles podiam fazer era tentar matá-lo, como fizeram com Cristo. Porque o Evangelho, meus irmãos, apresenta argumentos. E contra argumentos, meus irmãos, não há, meus irmãos, como escapar. Tá? Contra fatos não há argumentos. Tá? O Espírito Santo apresenta fatos. E não há argumento contra fatos. O que vai haver é trololó, é balela. E o Espírito Santo está ali firme, alicerçando. Até o que vai falar, o Espírito Santo vai fazer. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. É isso que o Espírito Santo está no controle, para que eu não satisfaça a carne. Então o Espírito Santo está comigo. É Ele que muda o meu pensamento, é Ele que me dirige, é Ele que me corrige, é Ele que me leva ao arrependimento quando tropeço e caio, que sou teimoso às vezes, quero sair debaixo da proteção dele. E Ele, na sua infinita sabedoria, vai dizer: vai ser bom você tropeçar e cair, para lembrar que longe de mim você não é nada, não é ninguém.
E quantas vezes nós fomos lá fora nos tentinhos, quebramos-nos, e aí ele vai lá e nos traz e coloca de novo nos trilhos. E glória a Deus por isso. Estás pronto para partir? Estás convicto de que a sua vida realmente está prontinha para chegar diante desse momento fatídico, desse momento terrível, nesse momento que não vai dar? Eu pergunto para o irmão, chegará naquele momento, o que você vai sentir? O céu aberto? Jesus te esperando. Porque estás pronto para a partida. Eu vou encerrar, meus irmãos, com Gálatas 6. Vou concluir com Gálatas 6, 24 e 25, que diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Agora presta atenção. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É o Espírito que prepara o homem para essa partida, meus irmãos. Se vivermos no Espírito, tá? Andemos também no Espírito. Nós estamos vivendo pelo Espírito. Logo, passamos a andar pelo Espírito. É Ele que nos conduz. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais. Glória a Ele, para sempre. Muito bem, meus irmãos, nós vamos abrir, nós temos algum pedido de oração aqui, tá? E esse pedido de oração aqui são para o senhor Wilson, tá? Que é o pai da Lili, parente da dona Ilma, membro aqui da nossa igreja. Vamos orar por ele, por seu Wilson, pedir a Deus que tenha misericórdia da sua alma, da sua vida, ok? E também vamos orar pelo Ataíde, tá? E também pela Cleusa e João Vitor, tá, meus irmãos? E também pela mãe do Adilson. Marileia. A Marileia, mãe do Adilson? Isso. Então vamos orar pela Marileia, que é a mãe do Adilson. Marileia, vou anotar aqui para orar. Marileia. Pronto. Você anota aí também, faça suas orações com fé no Senhor Jesus Cristo e nós vamos ver a resposta das suas orações. O Cristiano pediu oração pela Fátima e pelo Marcos. Qual é o nome dele? O Cristiano. Ah, o Cristiano. Vamos orar aqui pela Fátima e Marcos. E Marcos. Oração pela Fátima e Marcos. Anota aí, hein? Para nós orarmos durante a semana, tá? Cada vez que for orar, lembra desses nomes. Presta bem atenção. O Wilson, tá? O Ataíde, a Cleusa e o João Vitor, não esquecer deles, tá? E a dona Marileia, que é a mãe do Adilson, e a Fátima e Marcos, ok? Vamos orar por esse povo de Deus aí. O Senhor Deus realmente ouvir nossas orações. Vamos então, meus irmãos, encerrar esse momento de culto com uma oração. Oremos então. Deus eterno, nós te louvamos agradecidos em Cristo, teu Filho amado, porque tua bênção, Senhor Deus, sobre nossas vidas é notória. Sabemos, Senhor, que podemos partir daqui porque temos Jesus no nosso coração e o Espírito Santo, Deus, que tem conduzido as nossas vidas de acordo com as tuas sagradas Escrituras. Senhor Deus, esteja nos preparando cada vez mais para esse encontro feliz contigo. E também clamo, Deus, para aqueles que ainda não têm Jesus no coração, Senhor Deus, que antes de partirem deste mundo, eles possam ter esse encontro com Jesus e possam ter as suas vidas transformadas para poder chegarmos a Deus juntos no céu. Esteja abençoando, ó Deus, todo esse pessoal da live e esteja também, ó Deus, respondendo nossas orações a respeito das pessoas que pediram oração hoje. Te pedimos, ó Deus, pela Marileia, pelo Wilson, ó Deus, e pela Cleusa, Senhor Deus, o Vitor, enfim, Senhor Deus, são tantos os nomes e que nós estamos orando constantemente, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja orientando, abençoando, fortalecendo, dando saúde, tirando dos vícios e mantendo a tua mão poderosa sobre todos nós, que necessitamos, ó Deus, encarecidamente de Ti. Perdoa, Deus, o nosso pecado, perdoa a nossa falha, que nós te pedimos em Cristo, o Teu Filho amado. Amém, Pai.
O Danley pediu oração pela esposa dele, Gabriele. Gabriele. O Danley do Beto. Como é o nome dela? Gabriele. Vamos orar pela Gabriele, Darley. Gabriele, vou anotar ali, tá, Darley? Olha, pessoal, orar pela Daniele. Gabriele. Pela Gabriele. Vamos orar pela Gabriele. Vou anotar aqui. Esposa do Danley. É Gabriele. 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 Oui, Gabriele. Lê. Esposa da Danley. Oi? Entendi. O Leonardo colocou: esperamos o dia todo e passa rapidinho, de tão bom que é o estudo. Até quinta, presbítero Durval, firmes e fortes. Firme e forte, Leonardo. Vamos junto. Delvane tá dando boa noite pro senhor. Boa noite, Delvane. Deus te abençoe.
Até quinta, se Deus quiser.